produção Revista Justiça e Cidadania. Apresentação: Tiago Salles. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tiago Salles, eu sou editor da revista Justiça e Cidadania e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa com o Judiciário. Nesse episódio de hoje, falaremos sobre os impactos da extinção da prorrogação da patente. Para entender o caso, em 12 de maio passado, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5.529, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República sobre a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Até ser julgado inconstitucional, o dispositivo previa a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência das patentes de invenção. Na prática, a decisão do plenário do Supremo derrubou as patentes de mais de 30 mil itens, dentre os quais 3.400 só da indústria farmacêutica, que estavam em vigor há mais de 20 anos. Para entender as consequências da decisão, vamos ouvir o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que muito nos honra como membro do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania. No julgamento da ação de inconstitucionalidade, o Dr. Marcos Vinícius atuou em favor da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. É bacharel em Direito pela Universidade do Piauí, Federal do Piauí, doutor pela Universidade de Salamanca. Marcos Vinícius também é autor de diversas obras jurídicas e foi presidente do Conselho Federal da Ordem no triênio 2013 e 2015. Além dele, vamos contar ainda com a participação da Coordenadora-Geral de Inovação Tecnológica do Ministério da Saúde, doutora Luciene Fontes Bonan. A professora Luciene é graduada em Farmácia Industrial pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, mestre e também doutora em Oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer. E quem vai mediar a conversa é o nosso timoneiro, presidente do Conselho Editorial da revista, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado, Tiago. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o nosso sempre presidente, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidiu com destaque o Conselho Federal da Ordem dos Advogados e é um dos advogados mais atuantes no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, sempre referido também no Tribunal Superior Eleitoral, tem várias obras publicadas, é um dos mais atuantes que eu conheço. Fico muito honrado com a sua participação aqui. A doutora Luciene, pela descrição que fizemos, é também profunda conhecedora do tema, participou diretamente dos debates que resultaram nesse julgamento histórico que o Supremo Tribunal Federal veio de concluir. A temática é muito atual, muito relevante, por isso, então, eu quero agradecer muito a participação dos dois, dizer da minha satisfação de fazer esse debate aqui, de intermediar esse debate. E eu quero começar já mudando um pouquinho o script. Eu acho que antes da gente falar propriamente dessa decisão do Supremo em relação às patentes, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre o próprio INPI. Há muitas reclamações, no campo doutrinário aqui no Brasil sobre a demora que o INPI tem para analisar as patentes, e isso seria uma causa de desgaste dessa entidade que cumpre um papel relevante. Por outro lado, nós vemos aí escritórios de inovação no mundo todo, como o caso dos Estados Unidos, em que escritórios de patente puxaram, na verdade, a virada da economia norte-americana e de outros países. Eu queria começar perguntando para vocês qual é a opinião sobre o funcionamento dessa entidade. Vamos começar com o doutor Marcos Vinícius, para depois ouvirmos a doutora Luciene, e quando eu tocar no assunto específico, eu vou inverter a ordem das perguntas. Bem, ministro Luiz Felipe Salomão, em primeiro lugar, queria registrar
meu agradecimento por participar desta live, deste podcast. Primeiro, por se tratar desta revista tão conceituada, a revista que marca época em nosso mundo jurídico, e agora tão bem presidida em seu conselho editorial pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que empresta todo o seu conceito, sua capacidade a essa obra importante para o mundo jurídico. O ministro Luiz Felipe Salomão é o Vitor Nunes Leal da jurisprudência do nosso país. Ele é repositório pela sua preocupação justamente em olhar sempre a floresta e não só a árvore. De fato, ele tem essa visão de construir um judiciário que se preocupe em remeter mensagens para construir um país melhor, mais justo, e essa tem sido a sua judicatura digna de todos os elogios. Por isso, me sinto muito honrado. E também ao lado da Luciene Bonan, que, de fato, pelo Ministério da Saúde, ela oficiou perante o Supremo Tribunal Federal, levando informações relevantíssimas que foram fundamentais para o julgamento. Tiago Salles, obrigado pelo convite. Respondendo ao ministro Felipe Salomão, por certo, o princípio da eficiência é muito importante a tanto de hoje ser expresso na nossa Constituição. E o NPI precisa realmente se assenhorar deste princípio. Sabemos que há um esforço de melhoria, de diminuição do tempo do registro, da concessão das patentes. De fato, esse é um problema que há de ser verificado. E nós temos, neste caso, no Brasil, a nossa lei brasileira traz uma proteção patentária eficiente desde quando há solicitação. É que o nosso sistema legal diz que, feita a solicitação, ninguém mais pode utilizar aquele produto. Se assim fizer, ele pode incorrer em perdas e danos. E o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência nesse sentido de assegurar indenização em benefício de alguém que já pedido o registro, muito embora ainda não deferido e muito embora ainda não concedido, nesse prazo há uma proteção eficiente, e justamente para impedir que a demora traga prejuízo, porque nós não queremos jamais, isso é importante registrar, desdizer da importância das patentes para o desenvolvimento tecnológico. De fato, a patente ela é fundamental, sobre isso iremos falar logo em seguida, e quanto antes o NPI concedê-la, tanto melhor, e enquanto não conceder, há de ter uma proteção patentária eficiente para aqueles que requereram ao INPI a concessão da patente. Mas eu penso que a doutora Luciene poderá melhor abordar sobre esse ponto específico do NPI, ministro. Obrigado, doutor Marcos. Doutora Luciene. Muito obrigada. Obrigada, ministro Salomão, pela oportunidade. Obrigada ainda, doutor Marcos Vinícius, também pelas palavras. Em relação à pergunta, então, né, sobre a questão do NPI, assim, o NPI, assim, de fato, é peça fundamental no nosso ambiente de inovação do país. A gente tem que reconhecer, então, que todo esse trabalho ele é de extrema relevância, né, na parte da nossa questão de proteção da inovação tecnológica, da atração de investimentos. Então, quanto mais eficiente ele for, né, de fato, é melhor para todo o país, né? Então, junto ao Ministério da Saúde, o NPI ele tem sido muito parceiro. Não tem como a gente deixar de falar, né, nesse momento nosso de pandemia, né, o NPI tem sido muito parceiro na questão, no Observatório de Patentes, nas nossas solicitações de priorização de análise dos pedidos de patentes. Então, ele tem feito a gente tem feito um trabalho muito próximo, né, entre o NPI e o Ministério da Saúde. Mas, assim, de fato, né, assim, né, puxando o outro lado, né, na parte histórica, assim, né, dessa questão da eficiência na análise, é claro que um NPI mais eficiente ele vai trazer mais eficiência também, né, na oferta, né, dos produtos nossos, né, então, para o Ministério da Saúde, para o sistema de saúde como um todo. Então, a gente, em muitas discussões, até em manifestações nossas, a gente colocava junto ao Ministério da Economia, né, outras questões poderiam ser trabalhadas também, né, não só
a questão da divulgação do parágrafo único, mas talvez trazer mais questões relacionadas ao prazo para trabalhar a eficiência do NPI, né, para que a sociedade não seja prejudicada por atrasos nossos estados, né? Então, a gente vinha também trazendo essas questões para melhorar o trabalho do NPI. Obrigado. Vamos seguir falar um pouquinho da ADIM 5529. Vamos tentar traduzir aqui, tirar o juridiquês, né, para a gente poder falar a linguagem simples. O que o Supremo decidiu, doutor Marcos Vinícius? O que, afinal de contas, ficou decidido lá? Quais os efeitos lá na ponta, para o consumidor? Como é que isso funciona? Muito bem, a pergunta fundamental, porque há uma certa incompreensão do que foi divulgado, inclusive. Houve divulgação de que o Supremo teria quebrado as patentes no Brasil. Não, a ADI sequer cuidava disso. Quer dizer, o respeito aos 20 anos de proteção patentária, este não foi absolutamente discutido, porque faz parte dos acordos internacionais do Brasil, essa é a proteção em todo o mundo, a proteção é o número médio de anos que o mundo todo pratica, são 20 anos de proteção patentária. Então, o que está no caput do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 96, não foi sequer impugnado. O que é que foi discutido? O parágrafo único do artigo 40, que dizia o seguinte, que poderia esta proteção patentária ser estendida por um prazo não determinado, por um prazo não certo, não é? E esse é o grande problema, não é? Para além dos 20 anos, o que daria uma proteção que traria insegurança jurídica para o setor. Então, não se saberia quando que os genéricos poderiam ser produzidos, não saberia quando a indústria nacional poderia também se usufruir, porque nós sabemos que deve haver a combinação do interesse do investidor e do cientista, do descobridor da patente, da proteção, que são os 20 anos, mas também do interesse do desenvolvimento econômico e social do país, que significa que, em algum momento, essa patente, esse uso, esse invento, ele ser de uso comum. Então, de fato, o que o Supremo fez foi conciliar, como a própria Constituição manda, o direito de propriedade com a função social da patente, porque a própria Constituição assim prevê, e, de fato, isso foi muito benéfico ao consumidor, porque barateou. O ministro Salomão, já uma semana ou 2 semanas após o julgamento, remédios vieram à prateleira e fizeram com que houve um barateamento de cerca de 90% do valor dos remédios. E remédios importantes para o combate à Covid. Remédio importante para as sequelas da Covid. Os preços vieram, inclusive dos produtos não genéricos, também baratearam para competir com genéricos. Porque nós sabemos que deve haver a proteção patentária, mas 20 anos é o prazo que os Estados Unidos, a Inglaterra, os países sedes das empresas que tanto reclamam da proteção patentária, praticam os 20 anos. Para mais de 20 anos, o Supremo considerou inconstitucional por fundamento jurídico que espero poder, em seguida, sobre ele dizer. Mas foi importante para o consumidor, no barateamento do preço, foi importante para os cofres públicos, o doutor Luciano poderá falar, bilhões de reais serão economizados do SUS na aquisição de medicamentos, e o que, ministro Salomão, seria algo importante, essencial em qualquer momento da vida nacional, da vida humana, nesse momento de pandemia, passou a ser um imperativo ético até, reconhecer a necessidade do acesso, porque além da questão do preço, também estava havendo falta de fornecimento de medicamentos essenciais ao combate à Covid, porque o mundo todo reclama medicamentos. E certos produtos com patentes com mais de 20 anos, no Brasil não estava sendo possível produzir pelos genéricos. Então, esses foram elementos sopesados pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer, portanto, a inconstitucionalidade da extensão patentária. Então, aquilo que excede por 20 anos, por prazo que não é certo, não é determinado, é que o Supremo declarou inconstitucional. Muito bom. Quer dizer que a proteção patentária, como
incentivo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico, evidentemente que ficou mantida pela decisão do Supremo. Só que o prazo, além dos 20 anos, é que o Supremo disse que não é possível, em linha com o que vem sendo decidido no mundo inteiro, né? Eu vou deixar para a gente falar um pouco sobre a vacina, sobre as vacinas, né, mais para o final. Mas eu vou perguntar como é que fica essa questão da patente das vacinas, que não tem a ver com o julgamento agora do Supremo, mas que é bastante atual, já que nós estamos falando também dos medicamentos que são utilizados para o tratamento da Covid, essa pandemia trágica que nos afeta. A doutora Luciane agora vai apresentar a outra visão, né? O doutor Marcos apresentou a visão do jurista, agora vamos ver a da medicina. E a do setor público, claro. Sim. Assim, falando em termos bem práticos, né, na ponta da linha, o que a gente tinha? A gente tinha muitas vezes, né, uma discussão bem antes da pandemia, né? Assim, a gente já tinha dificuldade de acesso a alguns medicamentos por conta da extensão da vigência das patentes. Então, a gente tem hoje, né, como funciona, né? O medicamento ele tem um registro sanitário pela Anvisa, é definido o preço pela CMED, né? Então, a Secretaria Executiva fica na Anvisa também, e é avaliado na incorporação, né, para o medicamento entrar no SUS pela Conitec, a Comissão Nacional que avalia, então, as tecnologias para o SUS. E o que era muito frustrante? Que lá na prática, lá na ponta, a Conitec ela avalia a questão de custo e a efetividade do medicamento. Então, muitas vezes, a gente tinha um reconhecimento da efetividade, o medicamento era realmente bom para entrar no SUS, só que ele tinha um alto custo, e um alto custo determinado pelo monopólio dele no mercado. Enquanto a gente tinha já em outros países a queda, né, a vigência da patente já tinha já acabado, de alguns biológicos já tinham biosimilares no mercado, reduzindo o preço a 30%, podendo chegar até 70% de queda de preço, a gente não tinha como acessar esses medicamentos lá fora, porque ainda tinha um monopólio aqui. E eu não falo de monopólio de 1, 2, 3 anos. Com o parágrafo único, ele dava muitas vezes uma extensão de 8 a 10 anos. Então, a gente tinha exemplos recentes que foram analisados de incorporação no SUS, de medicamentos que já podiam entrar com preço reduzido, não foram incorporados, porque eles revelavam um impacto orçamentário muito alto, e quando a Conitec ela avalia, ela tem que pensar no coletivo, né, porque o orçamento ele é limitado, então a gente não consegue incorporar tudo, então isso, a conta ela não fecha, a gente precisa fazer conta também, né, de custo, então o impacto orçamentário ficava muito alto, e a gente não tinha uma expectativa, né, uma previsão de queda dessa patente. Então, não tinha uma previsão de entrar novos concorrentes no mercado que pudessem puxar o preço para baixo. Então, com isso, muitas vezes a recomendação era de não incorporar no SUS por conta de custo. Então, assim, exemplos práticos que a gente vive aqui, né, mensalmente, né, nas avaliações da Conitec, trabalhar essa questão assim, da vigência da patente. Então, muitas vezes era muito frustrante mesmo, assim, ver que outros países já podiam ofertar uma tecnologia à sua população e nós aqui não conseguimos por causa do custo. Então, a gente fica realmente muito satisfeito na expectativa que essa decisão hoje ela traga, então, um benefício muito grande para o SUS. E para o preço assim, dos remédios, tem como dar alguns exemplos práticos do que acontece? Sim, então, a gente fez até uma análise aqui mesmo pelo Ministério da Saúde, lá pela coordenação onde eu atuo, de 10 medicamentos que têm maior impacto econômico, que são objetos de compra centralizado pelo Ministério da Saúde, onde as suas patentes elas incidiam na extensão por conta do parágrafo único. Então, fazendo um cenário hipotético à época, né? Não hoje, né? Assim, a época onde existia o parágrafo único, nós vimos que a economia de recursos que nós poderíamos ter para o Ministério da Saúde na compra de 10 medicamentos, se não houvesse o parágrafo, se não houvesse a extensão das patentes, seria da ordem de quase 3,6 bilhões de reais em 10 medicamentos. Então, assim, esse impacto é muito maior, até porque nem todos os medicamentos são objetos de compra centralizadas, muitos medicamentos são comprados por estados e municípios,
e que sofrem do mesmo jeito, né? Porque no mercado não tem essa extinção. Então, assim, normalmente, quando a gente trabalha no mercado farmacêutico, pensando de medicamentos sintéticos, por exemplo, onde a gente tem o medicamento de referência, que é o inovador, e o genérico e o similar. A gente tem uma queda em tabela já de 35%, né, até o preço do genérico, mas isso é uma tabela, a tabela da Câmara do Mercado de Medicamentos, a CMED. Mas, na prática, o preço praticado pode chegar a até 90% de redução. Então, quando a gente tem concorrentes de mercado na parte de sintéticos, a queda é muito grande. E na parte de biológicos também, apesar de ser um medicamento com maior complexidade tecnológica, a própria entrada do biosimilar no mercado ela já pode puxar o preço para baixo na ordem de 30% desse preço praticado, ou até mais, assim, né? Depende do referencial de preço, né? Muitas vezes a gente tem, na definição do preço teto, né, estabelecido pela CMED, que aqui no Brasil o preço é regulado dos medicamentos, né? Então, a CMED ela faz essa regulação estabelecendo um preço teto, só que o preço teto ele nunca é exatamente o praticado. Quando o monopólio, sim, a empresa ela sempre joga no preço teto, no máximo que ela pode praticar. Mas quando entram novos concorrentes, aí sim ela começa, de fato, a fazer essa concorrência no mercado, o preço cai. E muitas vezes o preço que a CMED referencia é o preço lá de fora internacional. Então, se a gente já tem um preço internacional mais baixo, isso pode puxar para uma redução de preço no mercado farmacêutico. Então, é bem importante que a gente possa ter essa possibilidade de ter novas ofertas, né? Novos entrantes no mercado que possam concorrer. Muito interessante, sim, o impacto também para o dia a dia do cidadão, né? Doutor Marcos Vinícius, me diga uma coisa. A partir dessa decisão do Supremo, quais foram realmente os fundamentos que a Suprema Corte adotou e quais são os reflexos disso para os pactos, os compromissos que o Brasil firma e tem firmado internacionalmente? Pode me detalhar um pouquinho como é que isso aconteceu? Perfeito, ministro. Em primeiro lugar, devo aqui, de fato, elogiar a postura do ministro relator, o ministro Dias Toffoli, que fez um voto magistral, esplêndido, na densidade, na pesquisa, e, de fato, trouxe todo o direito comparado, o direito, a boa doutrina sobre o tema, e aplicou fundamentalmente, ministro, o artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal, quando ela prevê que a lei fixará o privilégio patentário de forma temporária. Então, a melhor interpretação desse dispositivo constitucional é de que a lei deve fixar um tempo certo para a proteção patentária. Quer dizer, a Constituição é muito clara, a patente tem que ter um prazo certo, determinado, conhecido, sabido, não pode ficar à mercê de humores e de variações. E como a própria Constituição chama a patente de privilégio, e como se trata, portanto, de um privilégio, não pode haver interpretações que ampliem esse privilégio para além do prazo. Então, o artigo 40 fixou o prazo, 20 anos. O parágrafo único traz uma extensão que não existe, aqui respondendo a segunda parte de sua pergunta, ministro, no acordo TRIP, que o Brasil é signatário. No acordo TRIP, ele, na verdade, ele traz a obrigação da fixação de um prazo certo. Essa extensão patentária, que seria o que se chama TRIP Plus, o Brasil não é signatário do TRIP Plus. Então, nós não temos a obrigação internacional dessa extensão patentária. Então, não há qualquer impacto, porque efetivamente o que o Brasil, a partir da decisão do Supremo, passa a praticar é o que é praticado em quase todos os países do primeiro mundo, em todos os países europeus, dos Estados Unidos da América, na Inglaterra, no Canadá. Esse é o modelo. A extensão patentária que era um ponto fora da curva no cenário internacional. Muito ao contrário, quando temos que falar do cenário internacional, nós temos as metas da ONU para o mundo atual. E uma das metas fundamentais da ONU é do acesso universal a medicamentos.
e do barateamento dos medicamentos. Então, isso é uma pregação da ONU. Quer dizer, o medicamento tem que ser algo acessível ao bolso do brasileiro e ao bolso das pessoas no mundo. Então, de fato, o Brasil, ao declarar inconstitucional, aí sim ele se integrou ao esforço das próprias Nações Unidas para a acessibilidade dos medicamentos. Então, o primeiro fundamento foi esse, o artigo 5º, inciso 29 da Constituição, interpretado como um prazo determinado, não podendo haver prazos indeterminados fixados na lei. Segundo, também a própria Constituição prevê que no tema das patentes deve haver a discussão sobre interesse social e desenvolvimento econômico do país. Quer dizer, ao fixar, a lei deveria levar em consideração o interesse econômico do país também e o interesse social. E, como sabemos, o direito à saúde é fundamental. E efetivamente, nessa interpretação e nesse balanceamento dos interesses, chegou-se à conclusão de que a proteção por 20 anos protege a propriedade intelectual e a inconstitucionalidade da extensão protege o direito à saúde, o interesse social e o desenvolvimento econômico do país. Foi essa a interpretação que o Supremo Tribunal Federal, na nossa opinião, bem e adequadamente formulou. Muito bem e didaticamente explicado, compreendi perfeitamente. No cenário internacional, doutora Luciene, como ficou o Brasil depois dessa decisão, do ponto de vista médico? Então, é muito importante essa fala do Dr. Marcos Vinícius, porque, de fato, no cenário internacional, a gente até tem alguns privilégios em relação à extensão de patente, mas eles são atrelados a um limite, né? Então, o limite máximo, né? Então, e muitas vezes eles são atrelados também a outras questões, então, dentro da parte da análise do medicamento. Então, nos Estados Unidos, ele alia um limite máximo, a previsão de 5 anos de extensão, mas tem também um outro critério relacionado à sua análise junto ao FDA, que seria como se fosse a nossa Anvisa aqui, né, o órgão regulador sanitário. Então, e muitas vezes esse objeto de patente, se ele é dividido, quando cai a patente principal, as outras patentes também deixam de ter a sua vigência. Então, não acontece que muitas vezes, né, assim, se usa de artifícios para cada vez mais fazer a extensão. Então, não é só a extensão de patentes, então tem o evergreen, tem a divisão dos objetos de patente, para que essas análises elas fiquem descasadas e você consiga cada vez mais estender a patente daquele produto, né, daquele produto farmacêutico, por exemplo. Então, no caso, a gente tinha alguns problemas. Então, era essa questão que não tinha um limite a patente ela poderia existir por vários anos, dependendo, né, do prazo de análise do NPI. E a gente tem um problema, né, que está sendo tentado se superar, que é a questão dos atrasos na análise do NPI. Então, hoje a gente tem o problema do backlog do NPI, mas, assim, até então, uma análise olhando somente na perspectiva de produtos farmacêuticos, era quase que 100% dos produtos farmacêuticos tinham um prazo de análise média de 13 anos de análise. Então, isso já poderia conceder uma extensão de a patente, ao invés de vigorar por 20, vigorava por 23. A gente tem casos que vigoravam até 32 anos. Então, isso era totalmente desalinhado com o que acontecia no cenário internacional. Então, isso hoje ele já traz um alinhamento maior, que, inclusive, até importante para negociações, né, colocar em mesas internacionais, quando se discute a questão das patentes. Então, para nós, esse é um alinhamento que ele é fundamental. Alinhou no cenário internacional e trouxe segurança para o mercado interno, né? Parece que foi esse o efeito mais imediato da decisão do Supremo. Também, além da segurança interna, também trouxe benefícios para o setor público e para o consumidor lá na ponta. Dos votos na sessão, Marcos, o que é que se extrai alguma coisa além do voto muito bem elaborado do ministro Toffoli? Teve mais alguma nuance diferente dos outros votos que a gente pode destacar aqui, ou o voto do relator realmente esgotou o assunto? De fato, ministro, o voto do relator foi condutor do julgamento, foi seguido
por seus colegas, a questão da modulação é que teve uma maior discussão, mas, se me permite, ainda no ponto anterior, nós fizemos, a partir de um fonte, o Grupo Direito e Pobreza, de 2020, uma média em anos do tempo de proteção das 10 patentes farmacêuticas com maior vigência no Brasil. Então, a média no Brasil de 29 anos. Nos Estados Unidos da América, de 20 anos, Índia, 20, Austrália, 20, China, 20, 21 no Reino Unido e na Alemanha também. Então, veja, após o Brasil, o Japão tem uma média de 22,5. Então, veja o salto de 22,5 para 29 anos no Brasil. Então, o segundo colocado, o Japão, nas 10 maiores patentes em vigor no Brasil. Então, verifica-se a disparidade da proteção patentária maior em nosso país. Mas, de fato, na questão da modulação é que houve uma maior discussão, ministro, e houve, de fato, uma nova sessão marcada para que fosse melhor pensado, e na sessão de retorno houve um consenso no sentido de que as patentes já estendidas ficariam preservadas, em regra. As patentes do setor tecnológico, dos demais setores, as que já estavam objeto de extensão. Somente em relação à saúde, aos medicamentos e produtos da saúde, é que houve a aplicação imediata da decisão do Supremo, verificando, inclusive, o momento pandêmico em que vivemos. Então, de fato, o ponto da modulação é que recebeu a maior reflexão, o maior debate, e, portanto, foi essa a decisão do Supremo. Excepcionou a saúde para a aplicação imediata, ao passo que as demais áreas permanecem usufruindo da extensão patentária, não podendo ser concedidas novas extensões a partir da decisão do Supremo. Então, vai ter reflexo também em diversas outras áreas que a gente ainda não conseguiu levantar o tamanho das outras áreas que a decisão afeta. Exato, mas nas demais áreas houve as extensões já concedidas estão mantidas, né? Certo. Somente não pode haver novas extensões patentárias, o que vai fazer com que as demais áreas se programem para isso. Elas saberão que terão só 20 anos para se... Quais são as demais áreas que a gente pode mencionar? O setor tecnológico me parece que é o setor, como o ministro assinalou no início, mais fortemente, digamos, interessado, né? É o setor que mais inova, que mais tem, em quantidade, em qualidade, trazido registros e marcas, né? Com certeza, esse é o setor que é o tecnológico, né? Assim. Bem, o assunto é muito interessante, eu acho que a gente ficaria aqui por um bom tempo, mas precisamos concluir. E eu vou concluir perguntando, em relação às vacinas da Covid, teve algum impacto essa decisão do Supremo? Nós podemos dizer que a situação em relação às vacinas modifica com essa decisão, ou, ainda que não se modifique, como é a questão patentária em relação às vacinas? Vamos começar com a doutora Luciene. Em relação ao Covid, a decisão ela impacta diretamente na questão dos medicamentos, porque sim, os medicamentos hoje que são utilizados no suporte, né, desses pacientes com o Covid, eles são medicamentos já muito antigos, então alguns a gente ainda tinha proteções patentárias que poderiam impedir a sua produção aqui no mercado nacional, apesar do mercado nacional já ter a tecnologia, a suficiência tecnológica para a produção. Então, isso sim afeta diretamente. Agora, na questão das vacinas, as vacinas elas realmente são muito recentes. Então, assim, no nosso estudo de prospecção das patentes de vacinas, muitas delas ainda estão no período de sigilo. Outras vacinas a gente ainda tem, então elas têm, basicamente, são plataformas tecnológicas diferentes. Então, a gente tem a plataforma tecnológica que é utilizada da Pfizer e da Moderna, que é de mRNA, que é a plataforma mais
nova, né? Então é a primeira vez que está sendo utilizada essa plataforma tecnológica numa doença. E aí sim, essa plataforma tecnológica é o que vem se colocando em discussão de transferência de tecnologia. O Brasil ele não tem ainda a suficiência tecnológica, prontidão tecnológica para produzir esse tipo de vacina. Tem que ser feito, então, só uma simples discussão de quebra de patente, né? Se houver patente dessa base tecnológica, não é suficiente para o Brasil começar uma produção. Então, essa discussão ela tem que ser muito mais avançada, de realmente trabalhar, talvez, licenças voluntárias, acordo de transferência de tecnologia. Então, isso é que o Brasil vem se posicionando junto à OMC, junto a outros países, para se trabalhar nessa questão da vacina. Outras vacinas, o Brasil ele já tem capacidade, já é uma base tecnológica que o Brasil utilizava para a produção de vacinas de outras doenças. O Brasil ele tem um impacto tecnológico importante na produção de vacinas. Então, o papel realmente da Fiocruz, do Butantan, que foi, na verdade, fruto de investimentos anteriores, né, assim, que hoje traz essa questão de prontidão na produção de vacinas. Então, mas mesmo assim, por conta da agilidade, da rapidez no processo de vacinas, todas elas foram produzidas, né, hoje as que estão sendo produzidas e fornecidas ao SUS, elas foram também fruto de transferência de tecnologia, que é da Fiocruz e a do Butantan. Então, hoje a gente tem esse cenário, né, onde as patentes ainda elas não prejudicam o acesso às vacinas, porque o problema do acesso às vacinas é outro, né? A demanda, né, que é global, mesmo com a demanda global, já havia lá no início da pandemia a sinalização de que, mesmo que se utilizasse todos os parques tecnológicos internacionais para a produção de vacinas, não era suficiente para vacinar a população mundial, né? Então, assim, necessário, né, nesse momento. Então, nesse sentido, o que tem hoje o problema de acesso são demandas. E aí, junto a isso, a gente vem trabalhando, né, para que todos os problemas, né, relacionados ao acesso, então, acesso ao insumo farmacêutico, se há alguma questão patentária, então a gente vem trabalhando, vem prospectando, para que se isso for um ponto, né, de impedimento no acesso, que a gente possa interferir, mas até então, outros fatores são mais importantes nesse processo. A gente Obrigado, sempre vem acompanhando, a MPI também vem acompanhando junto com a gente, fazendo sempre a prospecção tecnológica dessas patentes. Então, é uma discussão que a gente até vê no cenário internacional, a gente vê até algumas reportagens, né, dos Estados Unidos, dizendo assim, olha, garanto acesso à patente da vacina e tal, mas talvez isso não é o suficiente para garantir a produção de que a gente precisa hoje na emergência, né, em termos de tempo. O que se fala, né, o que se comenta, eu só sei pelo que eu acompanho pela imprensa, é que essa discussão tem o efeito de começar a fazer o barateamento do material, da própria vacina, dos insumos, né, porque se coloca no horizonte o que eles chamam, que não é nada técnico, de quebra da patente a nível mundial, né, faz surgir imediatamente essa ideia de que pode baratear o custo. Mais ou menos o que aconteceu aqui conosco em relação aos remédios da AIDS, né? Houve também uma posição isolada do Brasil, eu acho que naquele momento, e acabou que o efeito foi um pouco esse. Também se fala a questão dos genéricos, né? Da mesma forma, mas aí é uma outra discussão que nós teríamos que reabrir para poder falar sobre isso. Mas foi muito esclarecedor a sua visão sobre isso. Mas nessa parte dos medicamentos para AIDS, né, naquele contexto já tinha toda uma negociação prévia, né? Então, assim, junto ao produtor, né? Então, assim, houve um preparo da Fiocruz para que ela pudesse absorver aquela produção do medicamento. Então, né, tiveram tentativas de negociação, então foi um outro cenário, né? Então, o cenário hoje é que, assim, poderia até baratear a questão dos insumos, mas a questão é que os insumos eles são escassos, né? Então, se a gente não tiver esses contratos, né, essa relação com quem está produzindo, ou com quem tem a tecnologia, quem tem o know-how, a gente não conseguiria produzir
né, assim, internamente. É claro que agora vão vir, né, talvez para o ano que vem, novas vacinas com produção realmente nacional. A gente tem acompanhado os ensaios clínicos de vacinas que estão sendo produzidas no país, consumo 100% nacional. Então, aí a gente já entra, né, no cenário realmente produtor de vacinas aí mundial, que possa absorver a nossa demanda e possivelmente até exportar, né? Mas hoje o que a gente tem é um cenário onde realmente a gente precisa ainda da colaboração da questão dos produtores. Obrigado. A questão da vacina realmente nova, eu não consegui ver nenhum efeito da decisão do Supremo, mas teve algum, doutor Marcos Vinícius, tem algum impacto disso? Não. Ministro, com relação à vacina, doutora Luciene bem disse, e aqui vai também meus elogios, é bom ver, né, ministro Salomão, uma profissional tão competente à frente, né, dá para a gente a alegria, né? Verdade. Saber que a voz... Orgulho. É orgulho, né, inteligente, racional, científica, no comando de uma pasta tão importante do Ministério da Saúde. Parabéns, doutora Luciene. Mas, de fato, as vacinas são muito recentes, então, diretamente sobre a vacina não há impacto, mas insumos da vacina pode ser que tenham. Mas, com certeza, os remédios hoje aplicados para o combate ao Covid, para as sequelas do Covid, esses, eu lhe digo que na semana seguinte, alguns genéricos começaram a sair e os preços foram a 5%, 10% do praticado no mercado. Inclusive, os medicamentos oficiais baixaram o preço. Não é que eles deixaram de lucrar, eles passaram a lucrar menos apenas. E tanto que continuam sendo fornecidos e vendidos, inclusive os não genéricos. E o que foi importante para o nosso país, esse equilíbrio, né, que é o equilíbrio de todo o corpo constitucional brasileiro. Nós temos uma sociedade capitalista, uma sociedade que estimula a livre iniciativa, defende a propriedade privada, defende o acesso individual aos bens de produção, mas, por outro lado, a nossa Constituição traz claramente a necessidade de um equilíbrio com a função social da propriedade, acesso à saúde, acesso ao desenvolvimento econômico e social do país. Então, esse equilíbrio, que é o próprio equilíbrio que devemos buscar na nossa sociedade brasileira, eu costumo dizer que a Constituição ela é um pacto de nação, é um projeto de nação, a nossa Constituição, é que o Supremo, nessa decisão, na minha opinião, bem conseguiu unificar esses interesses. Então, penso que fiquei muito feliz em ter participado de uma causa que trouxe, na minha opinião, benefícios inequívocos ao presente e ao futuro do Brasil. Puxa, olha, muito interessante, muito obrigado pela participação de vocês. Temos que encerrar, nosso prazo já se esgotou. Foi assim, muito esclarecedor a partir da decisão da ADIM do Supremo, dos seus reflexos na questão da estrutura, né, patentária e também tanto no setor da saúde quanto nos reflexos no setor mais amplo da tecnologia. Então, estão ambos de parabéns. Eu só tenho a agradecer muito o tempo que destinaram aqui para os nossos esclarecimentos. Eu fico muito agradecido mesmo. Devolvo ao Tiago a condição aí final do nosso trabalho. Na verdade, eu só tenho a agradecer, né, pela atenção da doutora Luciene, do doutor Marcos Vinícius. Agradeço pelo podcast, tenho certeza que vai ser um sucesso. E já me despeço de todos. Ministro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia, muito obrigado para todos, tá? Fiquei feliz de revê-los. Obrigado, ministro. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Tiago. Um abraço, doutor Luciene. Tchau. Conversa com o Judiciário. Produção, Revista Justiça e Cidadania.